aqui, tu vai chamar o Daniel, mas tem que esperar ele entrar. Pronto, meu pai. Pessoal, boa noite. Olá, Dandan. Bom dia, Serginho. Tudo bom, amigo? Tudo bom, meu irmão? Bom te ver. Bem, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar aqui o nosso encontro, o nosso bate-papo. Eu sou Sérgio Rodrigues, diretor da Forma Contábil, responsável pela área de relacionamento com o cliente. E hoje estamos aqui iniciando esse bate-papo, né, falando de economia. Né, um assunto importante nesse momento que nós estamos vivendo, né, para que a gente possa ter um entendimento melhor do que está acontecendo, né, nesse momento. E para isso nós contamos com um convidado muito especial, o economista Daniel Demetrio, sócio da M7, eleito em 2019 um dos 4 melhores consultores de investimento do país pela XP, né, concorrendo aí com mais de 5 mil, né, profissionais nessa área, portanto, com muita experiência. Dandan, muito bem-vindo, é um prazer Tudo bom, recebê-lo aqui Serginho? conosco. Não tenho dúvida que você tem muito a trazer para a gente de informações, para que a gente possa ter um melhor entendimento, né, de tudo isso que nós estamos passando, né, no campo da economia. Serginho, Muito obrigado. bem-vindo. Muito obrigado. Você está me ouvindo bem? Estou sim. Obrigado pelo teu convite. Parabéns aí pelo belo trabalho que vocês vêm realizando, tá? Eu tenho, sinceramente, acompanhado de perto. E é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, para a gente trocar uma ideia aí sobre esse cenário complexo, né? Isso, Dandan. A gente, né, vivendo esse momento complexo, eu acho que desde o início acho não, eu tenho absoluta certeza que desde o início, né, do surgimento desse vírus no mundo, o que mais nós temos visto é a apreensão, né, as incertezas e principalmente a busca, né, por respostas, por soluções, né, por caminhos a serem adotados nesse momento, isso por parte da sociedade, dos governos, da comunidade científica, por organizações, e isso é mais ou menos o que a gente está fazendo, né, hoje, nesse momento aqui no Papo Informa, né, que, por sinal, tem esse propósito. Contar com especialistas nas mais diversas áreas, né, que são importantes, né, na análise, que podem contribuir com o entendimento desse momento, né, para que a gente possa contribuir com esse momento de retomada, né, para as pessoas, para a sociedade, para as empresas, e elas estando mais, né, mais preparadas, né, tendo um entendimento melhor desse momento que nós estamos atravessando, certamente elas poderão enfrentar melhor os desafios que teremos pela frente, né, que não são poucos, né, e, obviamente, aproveitar as melhores oportunidades também, né? A gente vive aí uma pandemia, né, e uma crise
né, diferente de tudo que nós acompanhamos aí ao longo, né, dessas últimas décadas, onde praticamente todas elas têm sido muito no campo econômico, né, como foi a inflação na década de 80, né, veio o Plano Real, a de 2008, 2009, aí já é uma crise global, né, e, por último, a de 2015, logo após a eleição da presidente Dilma, né, crise essa que a gente ainda estava tentando, né, se recuperar, sair dela, né, vendo aí no último ano algo que pudesse trazer para a gente, né, esperança nessa recuperação, mas logo em seguida a gente se depara com esse quadro preocupante, né, cheio de incertezas, de dúvidas, né, um cenário realmente muito complexo, que, diferente das outras crises que nós enfrentamos, essas que eu acabei de citar, ela tem uma característica diferente, né, que é o fato de a questão econômica ser uma consequência, né, de uma crise, né, sanitária, uma crise social, e que está trazendo sérios reflexos à economia, né? Então, em cima desse cenário, Dandan, certamente você me permite chamar de Dandan, eu apresentei você aos nossos convidados, como Daniel Demetrios, mas aqui para o pessoal entender esse tratamento é que nós fazemos, né, com esse Dandan em um grupo de corrida que a gente participa. Eu ligo para as pessoas. Eu ligo para as pessoas muitas vezes, é muito comum. Não, Daniel, ninguém sabe quem é. Não, pois é o Dandan. Tá certo. É muito interessante. O Daniel Demetrios é assim, carinhosamente, né, chamado e tratado por todos nós lá no clube, por sinal maravilhoso, um grupo, né, de pessoas, um grupo assim, né, formidável, capitaneado lá pelo nosso professor Rossmann, competente, que, por sinal, vou até convidá-lo para participar aqui de um dos nossos encontros aqui no Papo Informe, porque, sem dúvida, ele é um case, tem muito a passar para a gente como inspiração. Bela, né? Bela contribuição, sem dúvida. Sem dúvida, desse momento que nós estamos passando. E, Dandan, enfim, eu gostaria de começar, né, essa análise com você, dividindo esse cenário, acho que em dois momentos, que eu acho que seria interessante para o melhor entendimento que está nos assistindo, né? Que é tudo que a gente, né, vivenciou ao longo desses 6 meses, o primeiro semestre, até esse momento que nós nos encontramos, né, onde a gente já começa a ver aí alguns sinais da retomada, né, da recuperação das atividades, e depois olhar para frente, né, exatamente analisando, né, o que nós vamos enfrentar, o que nós vamos encontrar, né, nesse próximo semestre, né, de 2020, né, quais são aí os cenários, as perspectivas, e 2021, né, que está bem próximo, passa rápido, né, e certamente em um ambiente dinâmico como esse que a gente está vivendo, que a cada dia, a cada semana vão surgindo fatos novos e a gente vai tendo que fazer um novo direcionamento daquilo que você analisou, enfim. Como é que você analisa e interpreta, né, esse cenário que nós estamos vivendo e qual o ponto que nós encontramos nessa crise? Serginho, mais uma vez, muito obrigado, tá, por essa oportunidade. É sempre ótimo estar aqui com você, com seus sócios. E mais uma vez, eu dou meus sinceros parabéns pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo, tá? Que eu tenho acompanhado de perto. Serginho, essa crise ela foi muito pesada para todo mundo, né? Como você bem aí falou, ela atingiu todos os setores. Primeiro que foi uma coisa totalmente inesperada, né? Uma coisa que ninguém esperava, uma coisa inimaginável, ninguém esperava, ninguém imaginava. E foi uma coisa que apareceu muito rápida, né? Diferentemente das outras crises, que inclusive você muito bem citou aí, você já tinha sinais. Aquela crise lá de 2008, você já tinha sinais daquele boom
daquele boom imobiliário, você já conseguia perceber que alguma coisa não estava indo bem. Nessa vez, não. Nessa vez, a coisa estava indo bem. Você estava uma economia que prometia para 2019. A Bolsa estava no máximo histórico no final de 2019. E aí, de repente, com muita rapidez, você teve uma crise de saúde. Essa crise de saúde obrigou que as pessoas ficassem em casa, né? Então, para que houvesse a cura e o devido tratamento a toda essa pandemia, foi uma orientação da comunidade científica que as pessoas ficassem em casa. Olha como é interessante do ponto de vista econômico. Quando as pessoas ficam em casa, elas não circulam. Você tira as pessoas de circulação. Então, as pessoas elas não consomem. As empresas, comércios, serviços, por sua vez, elas não vendem, não efetuam vendas, não faturam, né? E aí você trava totalmente esse fluxo financeiro da economia e você trava toda a economia. E aí, o lucro das empresas, com isso tudo, caminhando para o lado dos investimentos, o lucro das empresas ele tende a decrescer, tende a diminuir, né? E aí as pessoas começam a ir para a Bolsa de Valores, vendem suas participações nas empresas, os investidores, a Bolsa cai. E aí realmente é um fenômeno, tá certo? É um efeito dominó da área de saúde, passando pela economia, pelo confinamento, o mercado financeiro, né? O mercado financeiro ele antecipou algumas semanas isso, porque o mercado financeiro já estava acusando em fevereiro alguma coisa não estava bem lá na China. E aí, quando veio em março, veio essa pancada toda. E o que não era para acontecer, só para finalizar essa breve entrada, o que não era para acontecer, Serginho, é essa crise política, né? Essa crise política aí que a gente está tendo de algumas semanas para cá, realmente foi uma novidade, né? Porque, independente de qualquer tipo de viés ideológico, tá? Aqui não é o momento para isso. Mas existe uma dificuldade muito grande de interlocução, né? 2 ministros relevantes caíram, né? Existe uma dificuldade de comunicação entre os 3 poderes lá em Brasília. E essa crise política realmente não veio nada a contribuir com todo esse cenário que nós falamos. Então, assim, rapidamente falando sobre essa crise, acho que todo mundo já sabe disso, a gente já tem um cenário desenhado de tudo isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E para finalizar essa primeira parte, Serginho, teve um momento complicado no início de tudo, que eu costumo assim, sempre falar que era uma discussão envergonhada. Eu falo envergonhada entre questão de saúde e questão de economia, né? Como se isso não fosse a mesmíssima coisa. Porque as pessoas muito preocupadas, claro, com essa situação de saúde, começou a ver assim, quem falasse de retomada econômica podia parecer ser interpretado como se estivesse contra questões de saúde, né? E é uma discussão que naquele momento era e continua sendo totalmente apropriada, né? Porque até que ponto a economia aguenta esse confinamento, né? É uma discussão totalmente válida, né? E essa discussão envergonhada existia lá no começo, mas agora a coisa já foi melhorando mais, clareando mais. E eu acho que ao longo dessa live a gente vai bater um papo mais sobre algum tipo de detalhe sobre essas questões, Serginho. Mas é por aí. Sem dúvida não teria como, né, caminharem sem esse alinhamento, né? Que, por sinal, talvez tenha sido algo que acabou dificultando, né, uma administração, um entendimento até da sociedade como um todo, né? De como abraçar esse momento, né? Essa situação conflituosa entre, né, as instituições acabou
de certa forma, contribuindo, né, para complicar e dificultar mais ainda esse entendimento, né, da sociedade, das pessoas, de como cuidar dessa, né, dessa crise, né, desse momento que a gente está passando. Mas ainda na questão, né, do panorama mais econômico, mais macro, a gente observou aí que no início de 2020, né, a gente via aí, antes de ter a noção, né, do risco e da gravidade, né, do que esse vírus iria trazer para todos nós, a gente teve aí em janeiro a bolsa chegando aí a patamares, né, históricos. A gente viu aí a sinalização, da redução da taxa de juros, que antes, né, é inimaginável para todos nós chegar aos índices, né, que chegaram. E vai cair mais. Pois é, a essa projeção, né, o Banco Central se posicionou nesse sentido, né? E aí teve algumas questões da geopolítica, os atritos entre China e Estados Unidos, né, a questão da queda do preço do barril, né, do petróleo, e à medida que a pandemia, né, foi se mostrar, a agressividade e o grau de risco e de perigo que esse vírus foi mostrando para todos nós, realmente, a partir daí, o cenário econômico do mundo como um todo começou a oscilar bastante. A gente teve aí a queda da Bolsa já em seguida, tendo uma queda muito forte. A desvalorização do real, onde o dólar chegou aí a quase 6, agora está quase 5, né? Já houve aí uma flutuação, uma redução nesse sentido. O teto de risco já baixou um pouco. Mas o país, né, enfrentou esse momento, né, numa condição não muito favorável por conta da dívida, né, que ele vinha carregando aí, e já vinha fazendo um esforço, né, junto com algumas medidas junto ao legislativo para conter né, o controle dos gastos, a redução da dívida, e a gente se vê, né, nesse cenário um pouco mais complicado do que talvez o resto de alguns países emergentes, como é o caso, né, talvez de México, Colômbia, África do Sul, Turquia, que estão mais ou menos nessa cesta de países emergentes, né, Serginho? Isso. E que a dívida está ali em torno de 50 e poucos, né, do PIB. A gente estava 75 e com esses recursos que estão sendo injetados na economia para ajudar nesse momento de crise, vamos ter aí uma dívida que vai chegar aí próxima a 100% né, do PIB. Né? Por um lado, quando a gente observa, né, alguns fatores de forma isolada, como é o caso da queda da taxa básica de juros, a gente, né, vê alguma coisa de positivo nesse indicador. Mas quando a gente olha por outro aspecto, né, quando a gente pega todos esses indicadores, nem tanto assim, porque essa volatilidade que a gente enfrentou, né, no mercado, né, reflete a imagem que o país tem, né, pelo investidor, principalmente o estrangeiro, né, já que o investidor brasileiro, a maior parte, né, dos investimentos já estão alocados aqui, apenas pequena parte está fora, até por conta do histórico que nós temos aí das taxas de juros muito elevadas, que atraía, né, e era muito, digamos assim, conveniente para ele manter esses recursos aqui. Mas o capital estrangeiro, que era, né, nessa hora, via o país como atraente diante do risco e da queda da taxa de juros, né, saiu. E agora, assim, esse movimento, onde a gente viu a recuperação da Bolsa nessas últimas semanas, a redução do preço do dólar, na sua opinião, isso é mais um reflexo da retomada da economia, né, no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos,
do que propriamente, digamos assim, o otimismo no cenário do início da retomada das nossas atividades aqui no Brasil. Qual a sua avaliação em relação a isso? Serginho, você colocou aí alguns pontos bem interessantes, né, sob o ponto de vista macroeconômico, tá? Essa questão do dólar, que você falou, assim, claro que não é uma análise tão simples assim, mas por que o dólar subiu tanto? O dólar subiu muito pelo seguinte, Serginho, desses países emergentes que você citou, o mercado emergente mais líquido é o Brasil, tá? Então, assim, de onde o investidor com mais facilidade consegue se desfazer da posição, pegar o capital dele, levar de volta, dos mercados emergentes, o mais líquido é o Brasil. Então, quando começou essa crise, o que é que aconteceu? Teve uma fuga para mercados mais seguros, tá? Então, ficou todo mundo muito preocupado. Hoje o mundo é um só. E você faz esse fluxo de capitais internacionais de uma forma muito fácil e muito simples. Então, quando começou essa crise, os países emergentes sofreram muito. E o Brasil, como é o mais líquido, foi o primeiro que os caras pegaram o dinheiro e foram embora, porque foi muito fácil fazer isso. O nosso mercado aqui é muito desenvolvido, o nosso mercado financeiro, tá? Então, esse é o motivo que o dólar subiu muito, porque foi rápido essa saída de capital, tá? Outra coisa que o dólar subiu muito também, Serginho, outra coisa que, na verdade, facilitou essa retirada do capital estrangeiro, é que, como você falou, a taxa de juros no Brasil caiu muito. Então, se você for comparar sob a ótica do investidor internacional, o risco Brasil, tá, com a remuneração que ele pode ter do capital dele, isso ficou desfavorável, tá, sob a ótica dele. Então, como a taxa de juros caiu muito e com tendência de queda mais ainda, isso apressou essa fuga de capitais, tá? Aí você falou que o dólar deu uma recuperada, né? O nosso real já está menos desvalorizado do que o que estava há umas semanas atrás. Por quê? Porque a percepção de risco do investidor externo perante ao nosso país melhorou. Então, esse capital está voltando lentamente. Aí o dólar já dá uma recuperada. Essa variação de dólar também, a gente não pode deixar de citar, Serginho, a brilhante atuação do Banco Central. Tá? A equipe econômica do governo é muito competente. Tá? Então, o Banco Central ele tem feito um movimento de compra e venda de dólares no mercado para poder equilibrar o mercado de uma forma muito competente. Então, assim, é uma gestão muito ativa do preço dessa moeda que tem funcionado bem. Então, esse mais ou menos é o comportamento do dólar, tá? Esse mais ou menos é o comportamento do dólar e é uma explicação, rapidamente falando, por que teve no início uma subida de preço, uma desvalorização do real e agora uma leve recuperação desse fenômeno, Serginho. Nanda, a gente já começa a acompanhar, né, o segundo momento, né, dessa crise, da pandemia, lá, eu falei, no hemisfério norte, né? Alguns países da Europa, os Estados Unidos estão começando a retomar também alguns setores da atividade. Enfim, a gente tem percebido, né, digamos assim, esse otimismo, esse olhar, digamos assim, mais animado, né, em relação a esses indicadores que nós temos no mercado, como o caso do dólar, bolsa, enfim. Mas a gente sabe que aqui, né, existem alguns indicadores em relação a essa, né, a crise, né, a pandemia, ao distanciamento social, que a gente não conseguiu ainda ter um cenário muito bem definido, né? Hoje mesmo o governador Dória prolongou a quarentena até 28 de junho. Né? Aqui mesmo a gente teve uma redução de número de casos, né, no nosso estado, na capital,
mas a gente percebe já o avanço em algumas cidades do interior. Ou seja, a gente ainda continua, né, vivendo números bastante expressivos em relação à curva de contágio, né, e, infelizmente, né, de óbitos. Que momento você acha que nós nos encontramos no cenário econômico, né? A gente já chegou num nível mais crítico, a gente já consegue olhar com um pouco mais de tranquilidade a retomada, a gente já pode começar a desenhar cenários com perspectivas mais palpáveis, né? Que a gente possa realmente fazer um plano contemplando esses indicadores ou essas projeções? Serginho, assim, existem, como você falou no começo, existem muitas perguntas sem resposta, tá? O que os economistas têm feito são construções de cenários, tá? E em cada cenário se avalia as possibilidades eventuais de ação, tá? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, se espera que a retomada seja muito mais rápida do que aqui. Seja muito mais rápida do que aqui. Por quê? Porque o governo americano ele tem uma permissão legal, ele tem uma possibilidade muito rápida de emissão de moeda. Então, ele roda a maquininha, injeta dinheiro no mercado e acabou. Tá? Então, ele inunda o mercado de papel moeda e isso facilita o giro dessa economia. Outra coisa, as leis trabalhistas nos Estados Unidos elas são bem mais flexíveis. Tá? Então, o americano ele não pensa duas vezes antes de contratar, de fazer um acordo pessoal com o colaborador. Tá? Então, assim, isso lá funciona de um modo muito mais rápido do que aqui. Inclusive, essa semana foi divulgado um dado nos Estados Unidos que 2,5 milhões de novos empregos foram criados ultimamente. Ou seja, a recuperação lá realmente tende a caminhar muito rápido. Né? Isso do ponto de vista dos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil, Serginho, existem algumas perguntas que a gente não pode cravar. Por exemplo, tudo isso vai depender de quanto tempo, porque assim, a gente aqui no Ceará, pelo menos, a gente está, acho que na segunda etapa, na verdade, na primeira etapa, né? Primeira etapa, liberação, depois da transição. Primeira etapa. Porque, Isso. exatamente, na semana passada, teve uma transição, não é isso? Um processo de transição. Isso, e correto. a primeira etapa começou segunda-feira. Então, assim, o que é que vai ter que se avaliar agora? Quanto tempo a gente vai ficar ainda confinado? Quanto tempo? Porque essa resposta, ela ainda não é certa da solução dela, porque pode haver uma segunda onda. Existe esse receio, né? Eu acho que esse otimismo assim, que está acontecendo nesse momento é perigoso. É uma sensação de liberdade que as pessoas podem, eventualmente, arrefecer os cuidados, né, com a saúde. Tá? Então, quanto mais tempo demorar isso, pior para a economia. E nesse cenário, a gente vai ter um segundo semestre com dados mais pessimistas, né? Outro cenário é que essa retomada ela se dê de uma forma sustentável, que os índices de contaminação eles não cresçam, fique uma coisa mais ou menos controlada. Então, se isso acontecer, o cenário para o segundo semestre, Serginho, será mais otimista, tá? Tanto é que a gente tem uma projeção do PIB para o final do ano que varia muito. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava dando uma olhadinha agora, eu gosto sempre de ver isso, o relatório Focus, né? O boletim Focus, que é a pesquisa que é feita com as instituições financeiras do país.
Então, assim, existe uma previsão de queda de PIB, deixa eu até ver aqui para não falar bobagem, de 6,5% de redução esse ano. 6,5%, né? A Eleven é uma casa é uma das mais conceituadas casas de análise de ativos do Brasil. Assim, eu gosto muito deles. A Eleven já prevê uma possibilidade de queda de PIB de 8,30% em 2020. Então, essa diferença de mais ou menos 2 pontos percentuais do Boletim Focus para o que a Eleven pensa é exatamente uma diferença. A Eleven está um pouco mais pessimista do que o mercado financeiro, né, que é o Boletim Focus, tá certo? Com relação a essa retomada, tá? Então, assim, eu particularmente, eu tenho um otimismo moderado. Eu tenho um otimismo moderado, tá? Mas eu acho que a gente pode ter algum tipo de correção dessa situação. Eu acho que a gente pode, em algum momento, voltar para algum tipo de medida mais rígida de confinamento, porque, querendo ou não, Serginho, isso nunca aconteceu antes. Você não tem um track record pretérito para você avaliar tudo isso, né? Então, na verdade, é uma questão de tentativa e erro. Libera, aí Deus o livre, piora um pouquinho, volta, vem, vai, entendeu? Então, esse é mais ou menos o cenário de PIB para 2020, entre 6,50 e 8,30. Né? Segundo o nosso amigo Tinto está aí dizendo, o presidente do IBEF, nosso amigo. Presidente do IBEF. Tá? O presidente do IBEF está aí com a gente. Ele já está dando um dado da OCDE de 7,4, que é mais ou menos um meio termo entre o Boletim Focus e a Eleven. Entendeu? Então, essas projeções dependem de cenários. São projeções muito complexas para serem feitas, entendeu? Então, se constrói cenários e, em cima desses cenários, se dá uma previsão. A verdade, Serginho, é que você tem muita incerteza ainda, tá? Você tem muita incerteza ainda. Claro que em março era uma nuvem preta aqui, que ninguém via nada a meio metro. Hoje, com o passar do tempo, você já tem um comportamento do vírus mais ou menos mapeado, você já tem algumas questões que não são mais tão duvidosas como tínhamos antes. Você já tem uma perspectiva bacana do exemplo de outros países, por mais que isso seja uma coisa complicada, porque a realidade dos outros países são totalmente diferentes da nossa realidade, do ponto de vista climático, né, do ponto de vista cultural, tá certo? A gente gosta de pegar, de abraçar, né? Então, assim, do ponto de vista climático, do ponto de vista cultural, né? Mas alguns exemplos bem-sucedidos e mal-sucedidos de outros países estão servindo para a gente ter essa avaliação. Então, é mais ou menos isso o cenário para o segundo semestre, entendeu? Dandan, dentro dessa avaliação do segundo semestre, quanto você acha que nós vamos ter de atividade na economia? 70%, 80%? Quanto é que você acha que até o final do ano a gente consegue realmente ter, de fato, né, de atividade na economia? Serginho, eu sinceramente, eu espero que no final do ano a gente esteja perto de uma totalidade. Sinceramente, eu assim, porque se a gente avaliar, o mercado financeiro acusou essa crise em fevereiro. Em fevereiro, você já tinha uma bolsa de valores, a B3, com muita volatilidade para baixo. Então, assim, eu particularmente, eu sou do mercado financeiro, eu já via no mercado financeiro um problema grande em fevereiro, que o mercado acusou antes, né? O mercado precificou isso antes, tá? Então, se a gente pensar de fevereiro até novembro, outubro,
A gente está falando aí de 8, 9 meses de crise. Eu, sinceramente, eu não acredito. O que eu acredito nesse vai e vem, nessas tentativas de acerto e erro que eu citei há pouco, é mais no curto prazo. Entendeu? Eu acho que a gente, no curto prazo, pode ter vai e volta. Liberou, volta um pouquinho. Mas eu, sinceramente, para o final do ano, eu acredito num nível elevado, de atividade econômica. Voltando aqui para o Boletim Focus, eu adoro ler, Serginho, porque é uma previsão do que o mercado pensa. Eu já estou... Aqui a gente tem que ver todo dia, porque todo dia muda, né? Isso foi segunda-feira. A projeção do PIB para 2021, tá? É 3,5% de subida do PIB, 3,5%, tá? Do Boletim Focus. A Eleven, que é essa casa que eu sigo muito também, que é uma casa que avalia ativos, cenários, a Eleven já é um pouco mais otimista, ela vê de 3,76 credor, né? Então, assim, se existe uma expectativa de um PIB negativo esse ano, para um PIB positivo no ano que vem, entre 3,5 e 3,80, a gente espera que o ano que vem já comece com otimismo. Então, eu acho que no final do ano a gente deve ter um nível relevante, percentualmente falando, de atividade econômica ativa, Serginho. Ótimo, que bom. Torcendo aí que as suas projeções se concretizem para o bem Agora, de todos Serginho, nós. deixa eu te falar aqui uma coisa. Esse negócio de projeção é tão complicado, porque eu costumo dizer que as pessoas, muitas vezes, quando vão projetar, elas ficam irradiando um jogo. Acontece a coisa e a pessoa fala, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Há um mês atrás, há 20 dias atrás, grandes estrategistas do mercado financeiro, a grande maioria, eles previam, por exemplo, que o índice da Bolsa de Valores no final do ano seria algo em torno de 90 a 95 mil pontos. Serginho, isso faz 20 dias. E a gente não está falando de uma opinião minha, não, entendeu? É a opinião de gente relevante, gestores qualificados, com histórico grande. Então, você vê, hoje, a Bolsa caiu hoje um pouquinho, deve estar 96 mil pontos, entre 96 e 97 mil pontos. Isso. Então, assim, já está mais ou menos a expectativa de dezembro, né? Então, assim, essas mesmas pessoas já estão reavaliando as suas projeções para 112, 115 mil pontos, né? Então, assim, se a gente tem uma perspectiva de PIB credor para o ano que vem, vamos para os dados. Eu tenho uma perspectiva de PIB credor para o ano que vem, sob a ótica da Eleven e da Focus, né, do Boletim Focus. Eu tenho estrategistas com expectativa de crescimento de bolsa para o final do ano. Eu estou otimista. Agora, eu acho que vai chegar lá com volatilidade no curto prazo, tá? Então, vou pegar o gancho aqui do seu otimismo, Dandan, e vou puxar, né, sair do ambiente mais macro e trazer, né, para o mundo real, né, para a situação mais prática. A gente acompanhou, né, muito de perto, até pelo ofício que nós temos, pelo trabalho que a gente exerce, a preocupação, a tensão que foi para os empresários, de uma hora para outra, ter que frear bruscamente, se verem sem receita. Obviamente que a grande maioria das empresas, né, por conta do quadro recessivo que a gente, né, vinha atravessando, não contavam com maiores recursos, as pessoas também não. E a gente viu, né, o quão foi preocupante esse momento, né, para poder fechar a conta, né? Sem dúvida. O assunto que eu queria tratar com você é exatamente a questão caixa, né? Então, naquele primeiro momento, né, a gente viu o governo anunciar uma série de medidas, né, de apoio, de socorro, né, às pessoas, às
pequenas e médias empresas. No primeiro momento foram os dois focos, né, das medidas, mas, de fato, né, a gente percebe a importância que foi, né, o auxílio emergencial, né, está sendo, né, por sinal vai ser prorrogado aí em valores menores, mas, né, certamente será de grande ajuda, de grande apoio nesse momento, que a atividade ainda está completamente paralisada ainda, em grande parte. Mas para as empresas, né, a coisa não foi tão satisfatória assim, porque o crédito não chegou na ponta, né? Algumas das medidas, né, em relação à questão do financiamento da folha, mas aquelas empresas que não tinham um bom relacionamento ou que não tinham um bom histórico, acabou não tendo como utilizar né, esse recurso, né? E passaram, né, por momentos assim, bastante difíceis, né? Nesse momento de sobrevivência, né, que era muito de tentar fechar a conta naquele momento para sobreviver. Daqui para frente, a gente já enxerga um outro cenário, né, que é a necessidade de caixa para a retomada, né? Investimento, capital de giro, né, muito das adaptações que as empresas terão que fazer por conta dos novos hábitos, né, da tecnologia que vem aí muito forte, né, na vida das pessoas, das empresas, nos processos, e certamente essas empresas terão que se preparar para esse novo momento e enfrentar, né, esse novo cenário que nos espera. Na sua opinião, tá certo? A gente vai ter caixa, né? O crédito vai aparecer, vai estar disponível. O que vai estar faltando realmente, na sua opinião, para que esse crédito seja disponibilizado para as empresas e assim a gente possa ter uma retomada mais consistente e menos angustiante por parte dos empresários? Serginho, essa pergunta é muito boa, viu? É muito boa, porque é uma pergunta muito inteligente, mas eu vou dar aqui a minha opinião para você de um modo muito, muito sincero. Enquanto a gente tiver no Brasil, Serginho, um monopólio de bancos, vai ser uma coisa muito complicada. Tá certo? Enquanto o Banco Central não resolver essa questão de 4, 5 instituições financeiras serem responsáveis pela oferta de 90% desse serviço, que é o serviço bancário, essa oferta de crédito, na minha sincera opinião, não vai acontecer. E eu vou lhe dizer por quê. Os bancos, eles têm um compromisso, Serginho, com os stakeholders deles. Ok? O banco, ele deve satisfação e ele tem um compromisso. Vamos aqui defender banco também, porque eu acho que a gente não pode, nesse momento, a gente está muito extremista de um modo geral, né? Ou você é saúde, ou você é economia, ou você é contra A ou contra B. Eu acho que tudo tem os pontos bons. Vamos lá. Os bancos, eles têm compromissos, Serginho, e eles precisam zelar pelos interesses dos seus acionistas, dos seus clientes, dos seus funcionários e do sistema financeiro nacional como um todo. Então, o banco, ele precisa dar lucro, perfeito. Como eu falei agora há pouco, são os stakeholders da cadeia bancária, eles precisam ter satisfação do banco, tá? Então, eu acho que o banco, ele tem que dar lucro, porque ele deve satisfação, inclusive, ao mercado financeiro, à estabilidade do mercado financeiro como um todo, tá certo? E eu acho que o cenário atual, sob a ótica do banco, é um cenário que o nível de risco sob a ótica do banco, sob a ótica do crédito, é muito elevada. Se o nível de risco é muito elevado, o banco tende a diminuir
essa oferta de crédito. Isso, sinceramente, eu entendo. O que é que eu acho que é o problema disso, Serginho? É o monopólio. Porque se você colocar fintechs, se você estimular bancos digitais, se você facilitar a oferta de crédito através de fundos de investimentos, FDICs, tá certo? A coisa tende a melhorar e os bancos tendem a ser mais ágeis, tá certo? Desculpe legislar em meu próprio favor, mas a XP é um exemplo disso. A XP é uma plataforma de investimento aberta, é uma fintech, e ela veio para tentar quebrar o monopólio dos bancos. Mas isso deve ser feito de forma institucional, pelo governo. Então, eu acho que o problema, que o desafio grande é a gente quebrar esse monopólio do banco, entendeu? E eu entendo o banco que ele deve satisfação aos stakeholders, como eu citei há pouco, a gente deve fazer uma análise muito equilibrada, né? E o cenário está muito difícil em termos... Você imagina o head do crédito do banco A, banco B. Esse cara deve estar com medo de emprestar dinheiro para qualquer um de nós, pessoas físicas e jurídicas, né? Então, eu acho que o problema é o monopólio, sabe? Se tivesse 200 bancos, eu tenho certeza que não seria assim. Dondai, quais seriam os caminhos, as alternativas, né? Hoje, o pequeno, o médio empresário poderia ter no mercado, né? Para que ele pudesse obter esses recursos. Porque, assim, a gente já vai aí há praticamente 3 meses, né? Da parada praticamente quase que completa, né, de muitas das atividades, algumas delas vão até o final de julho. O nosso estado tem por característica uma economia muito atrelada ao turismo, que é um segmento muito forte, né? Hotelaria, serviços, né? Restaurantes, enfim, né? Muito dependente, e é uma das que vai entrar, né, por último. Enfim, por conta dessa vocação, né, a gente tem aí, né, uma limitação, né, por parte desses estabelecimentos, desses empreendimentos, na obtenção desses recursos, já que vão ficar parados por praticamente 4 meses. É muito tempo para você, né, ter capital de giro para segurar fornecedores, despesas operacionais, trabalhadores, enfim. Quais seriam as alternativas que esses empresários poderiam ter no mercado, né, para obter esses recursos nesse momento? Serginho, muitas vezes as pessoas, eventualmente, elas buscam soluções mirabolantes demasiadamente com arcabouços técnicos para resolver problemas complexos, tá? E eu gosto muito da simplicidade, eu gosto muito daquela gestão ativa, né, de uma empresa, de um negócio qualquer, aonde o óbvio e o elementar, ele não é desprezado, sabe, Serginho? Então, assim, eu acho que não cabe aqui, a gente está aqui batendo um papo, não cabe aqui a gente dizer que a situação não é difícil. Realmente, eu acho que os desafios para todos os entes econômicos não são pequenos nesse momento, tá? Então, eu acho que dentro disso que eu estou assim, falando, eu acho que a empresa tem que fazer o beabá, o dever de casa, tá? O que é que eu acho? Primeiro, pode observar em todas as empresas que tem aonde cortar custo. Tem aonde cortar custo, tá certo? Porque todo mundo, empresa de serviço, por exemplo, não tem aonde cortar. Fundamentalmente, na curva ABC dos meus custos é imposto e folha. Tem como cortar custo. Se você pegar as suas despesas 100% e olhar lá, observe que tem como cortar custo. Isso é uma coisa. Eu acho que as empresas têm que se reinventar, sabe, Serginho? Eu acho que a questão do home office, no primeiro momento, vai ser uma realidade muito grande. Eu acho que as estruturas tendem a diminuir
e muitas pessoas tendem a trabalhar em casa e isso vai funcionar bem, tá? Seria uma grande redução de custo fixo nesse caso, de estrutura. Existe um ambiente muito propício para renegociação com o fornecedor, tá? Mas, pelo amor de Deus, eu estou falando renegociação, não é uma quebra de contrato, que é uma coisa que estava me preocupando bastante, as eventuais quebras unilaterais de contrato que estava acontecendo no início dessa crise. Mas eu acho que o seu fornecedor está apto, está aberto a uma sentada, a uma conversa, tá? E o governo também facilitou as questões tributárias, né? E aí você sabe mais do que eu, né? O governo facilitou a redução de tributos, o escalonamento, facilitou uma série de regras nesse momento, tá? Então, eu acho que é por aí. E no lado da receita, a gente está falando do lado da despesa. No lado da receita, as empresas, de fato, têm um desafio muito grande, que é a adoção de algum tipo de tecnologia, de algum meio online para incrementar o seu faturamento. As empresas vão ter que se reinventar também no ponto, na ótica das suas receitas. Serem mais ágeis, reformular um ou outro produto, uma outra prestação de serviço. Então, Serginho, eu não encontro uma resposta mirabolante para essa pergunta. Eu acho que a gente tem que ir para o papel, sabe? A gente tem que ir para o beabá. Então, redução de custo, aproveitar os benefícios que o governo está dando. Muitas empresas têm acesso a linhas de crédito, muitas não têm, Serginho, mas muitas têm, tá certo? Então, eu acho que quem tiver acesso à linha de crédito deve pegar, tá certo? Claro que não estou falando isso de uma forma irresponsável, mas eu acho que nesse momento o caixa deve ser valorizado, a taxa de juros está baixa, tá permitindo um pouco isso. Então, eu acho que a junção de vários pequenos fatores vai proporcionar essa boa retomada. Mas eu não me furto a dizer, Serginho, que os desafios, de fato, não são pequenos. A gente vê e acompanhou, né, muitos profissionais, empresas passarem a utilizar recursos, né, que, de certa forma, a pandemia, né, acabou acelerando, né, processos que já estavam aí em curso e que ela acabou praticamente efetivando, né, como foi o caso do home office que você colocou. A gente viveu essa realidade, né, muito perto, né, vivenciamos isso de uma maneira muito forte. Mas também vimos, né, várias empresas do segmento comercial passarem a utilizar redes sociais, plataformas de e-commerce, e certamente isso veio para ficar, né? E provavelmente isso aí, esse tipo de modelo vai ajudar, né, de forma significativa a retomada, a recuperação dessas empresas. Pois não, meu irmão? Deixa eu só dar uma complementada exatamente em cima disso aí que você tá dizendo. Eu acho que nesse momento, deixa eu ter muito cuidado com essa minha colocação, tá? Porque a gente tem que ter muito respeito com todos nós que perdemos entes, amigos, queridos por causa desse Covid. Sem dúvida. Mas falando do ponto de vista de empresa, eu acho que pega até mal a gente se referir como oportunidade. Quando você cita oportunidade nessa crise, eu falo isso com muito respeito e com muito cuidado, porque até que meio que soa mal alguém falar em oportunidade nessa crise. Mas a gente precisa ser muito frio e a gente precisa observar do ponto de vista das nossas empresas. Perdão. A gente precisa avaliar que de fato apareceram muitas oportunidades de negócio. Muitas oportunidades. Eu acho que as pessoas primeiro precisam cuidar de si, sabe, Serginho?
Eu acho que as pessoas, primeiro, precisam estar bem. Eu acho que as pessoas precisam trocar um eventual medo que todos nós temos por ação efetiva. Toda vida que eu sinto medo, Serginho, por exemplo, eu vou trabalhar. Entendeu? Sábado, domingo, dia de semana. Quando dá um medo, eu vou trabalhar. Ligo meu computador, começo a conversar com o povo, porque está todo mundo disponível. Não está nem podendo correr, né? Então, eu acho que a gente deve trocar o nosso medo pelo trabalho e precisa ficar bem de saúde. Entendeu? A gente bem de saúde e são pode observar as diversas oportunidades que tem no nosso trabalho. Entendeu? Então, assim, é aquela história que eu acabei de falar para ti, da gente não pode desprezar o óbvio. Qual é que é o óbvio? A primeira coisa é ficar bem. A gente bem vai dar um medo. Vamos trabalhar, que tem muita oportunidade de inovação. Está todo mundo em casa, então está todo mundo mais acessível para conversar. Entendeu? Está todo mundo mais apto a bater um papo. Então, os contatos, querendo ou não, olha a loucura. Apesar do confinamento, os contatos, algumas vezes, estão até mais facilitados, porque está todo mundo em casa. Verdade. A gente consegue falar mais fácil, entendeu? Então, assim, a gente deve aproveitar. Não era para ter acontecido isso, em hipótese alguma. Mas já que aconteceu, vamos olhar do ponto de vista das nossas empresas para muita oportunidade que está aparecendo, sabe? Desculpa ter te cortado, é porque isso é muito forte dentro de mim. Legal, Dandan. Foi muito bom você ter feito essa colocação. Eu compartilho com você desse sentimento. Eu só lamento a gente estar chegando próximo aí já do tempo final do nosso encontro, do nosso bate-papo, né, que está muito legal. Você está trazendo assim, informações, né, e uma análise super coerente e lúcida disso tudo que nós estamos atravessando. Isso é muito importante para todos nós que estamos tentando encontrar essas respostas, né, esses caminhos que a gente vai precisar para enfrentar daqui para frente essa retomada. Então, gostaria de passar para você, né, a sua última palavra aí, para que você desse para a gente aqui uma mensagem, né, economista experiente como você, qual realmente seria, né, o caminho, o comportamento que nós, da sociedade, os empresários, aqueles que estão nos assistindo, né, poderiam utilizar, né, para traçar, né, esse momento aí de pensamento, de planejamento para esses novos desafios que a gente vai enfrentar. Serginho, eu estou muito otimista, tá certo? Eu acho que vai ter uma retomada gradual da atividade econômica, tá? Eu acho que quando... Eu estou agora falando do ponto de vista econômico, tá? Eu acho que do ponto de vista econômico a gente vai ter uma retomada gradual da atividade econômica, tá? Eu acho que nós vamos encontrar, Serginho, um ambiente propício para as reformas que tanto o nosso país precisa. Eu acho que a gente tá... Eu acho que foi necessário essa elevação dos gastos públicos nesse momento, foi necessário. E todo mundo fez isso, o mundo inteiro fez isso. Mas eu acho que depois a gente vai ter um cuidado e eu acho que tem um ambiente propício para as reformas estruturais. Eu tenho um pouco de receio dessa dificuldade de interlocução política entre os três poderes. Eu acho que eles não estão se entendendo. Esse ano é um ano de eleição, complica mais. Então, eu tenho esse receio. Isso pode aumentar a volatilidade dessa conversa. Mas eu acho que vai ter um ambiente muito propício para as reformas. Isso do ponto de vista econômico. Na economia também, mas indo muito para o lado do comportamento, eu acho que as teorias econômicas elas se baseiam muito, Serginho, no comportamento racional de um indivíduo. Então, eu acho que esse comportamento ele vai mudar. Eu vi um estudo da McKinsey esses dias que diz lá que os consumidores tendem a ser menos fiéis às marcas,
as marcas que eles têm hábito de consumir. Então, eu acho que o consumidor vai mudar, né? Esse comportamento vai mudar. E, para finalizar, sob a ótica de um comportamento humano global, eu acho que vai acontecer, Serginho,